Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. As tensões da guerra comercial entre Estados Unidos e outros parceiros seguem pressionando o desempenho do mercado de risco. O Bitcoin mostrou uma forte indefinição na última semana, entrando em um canal lateral de preços. Os dados ontem até mostram um grande equilíbrio entre o varejo e as baleias, enquanto os institucionais continuam aumentando suas participações, mesmo que de forma bastante tímida. Com isso, o próximo movimento da criptomoeda pode estar ainda contaminado pelo cenário macroeconômico volátil da semana, tem inflação nos Estados Unidos nos próximos dias, antes que os investidores consigam consolidar uma nova tendência de preços. Tudo isso eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, vou detalhar e discutir com vocês aqui no Satoshi Call dessa segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. China e Europa. Fala aí pessoal, tudo beleza? Começando o Satoshi Call dessa segunda-feira para falar sobre macroeconomia e também sobre o mercado de criptomoedas, mais especificamente aqui o Bitcoin. A gente começa, como sempre, fazendo a nossa leitura macroeconômica com zona do euro e China, os dois juntos, dessa vez porque a gente teve poucos movimentos, poucos dados macroeconômicos relevantes, e a China que voltou de feriado. Começando pela zona do euro, a gente teve o PMI de serviços, o índice gerente de compras, mostrando uma leve retração de 51,6 para 51,3. Isso mantém o setor em território de expansão ainda, mas um pouquinho abaixo do 51,4 esperado pelos analistas, mas mostra que o setor de serviços ainda está estruturado. Quando a gente fala de inflação, tivemos dados de inflação ao produtor por lá, que veio numa queda acentuada de 1,7% para 0,4%, abaixo ainda da expectativa do mercado, que era de 0,5% de retração. Ou seja, conforme os meses passam, a gente vê que a inflação da zona do euro sim está controlada, o que vem permitindo que o Banco Central Europeu siga cortando seus juros. Já quando a gente dá um pulinho na China, tem poucos dados macroeconômicos, mas tem uma razão por isso, que a China estava ali participando ali do seu feriado de Ano Novo Lunar, que é um período de Ano Novo diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, mas mesmo assim nessa retomada a gente teve dados importantes de inflação. No caso, a inflação ao consumidor da China acelerou bem, de 0,1% para 0,5% na base anual, acima do 0,4% esperado pelos analistas. Já a inflação ao produtor ficou estável em menos 2,3%, seguiu no menos 2,3%, seguindo um pouco acima dos 2,2% esperado pelos analistas. Estados Unidos. Quando a gente fala de Estados Unidos, a situação é um pouco mais quente por aqui, já que a gente tem dados mais fortes e mais polêmicas também para discutir. No caso, a gente começa com o PMI do setor de serviços, que também caiu, assim como na zona do euro, de 56,8 para 52,9, uma queda bem expressiva, mas foi mais ou menos do que os 52,8 esperado pelos analistas, que sugere que o setor de serviços de fato era esperada já essa retração mais intensa, talvez ali por conta de final do ano, muita coisa relacionada a Natal, e agora em janeiro a gente teve uma retração mais expressiva. O mesmo vale para os pedidos de seguro-desemprego, que na verdade aumentaram, sugerindo que mais pessoas estão perdendo seus empregos, em linha com essa perspectiva de que a euforia do final do ano foi acabando ao longo do tempo. Foram 219 mil novos pedidos por seguro-desemprego por lá na semana passada, um pouco acima da expectativa de 214 mil do mercado. Isso vai em direção com os dados do payroll, que saíram na última sexta-feira, mostrando uma retração no mercado de trabalho, que na expectativa esperavam que tivesse sido criados 169 mil novas vagas de emprego, e na verdade foram 143 mil, bem abaixo do que a gente viu lá em dezembro, que foi de 307 mil novas vagas de emprego, segundo os dados do payroll. Porém, há uma divergência importante, que a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu de 4,1% para 4%. Então você está ofertando menos vagas, você vê um aumento no número de pedidos por seguro-desemprego, porém a taxa de desemprego ela cai. Isso mostra que o mercado de trabalho norte-americano ele não está tão claro, ele não está tão definido quanto o mercado gostaria de ver, quanto o mercado acionário gostaria de estar observando nesse momento. E isso pode pressionar as políticas monetárias dos Estados Unidos, e isso a gente está falando de corte de juros pelo Fed. E para finalizar, eu não vou prolongar nesse assunto, que acho que a gente vai puxar com mais clareza quando falar de Bitcoin, mas a gente teve o tarifaço de Trump,
uma nova onda de tarifas aí, que agora ele diz que pretende adicionar 25% para importação de aço nos Estados Unidos, aço e alumínio, e isso pode trazer aí, traz uma perspectiva maior de aumento de inflação, porque os preços de algumas matérias-primas vão ficar mais caros, e isso pode repercutir em todo o setor econômico norte-americano, o que traz essa pressão inflacionária, diminui chances de corte de juros, e isso dificulta crédito, trazendo uma aversão ao risco, pelo menos no curto prazo, mas a gente vai falar disso com mais detalhes aqui no Bitcoin. Bitcoin. Seguindo essa linha, o Bitcoin ele entrou no momento, principalmente na reta final da semana passada, de muita indecisão. O mercado não sabia exatamente para onde ir, se ia subir, se ia cair, então se manteve ali até num desempenho de preço, se a gente for pegar da última quinta-feira até hoje, muito estável, muito lateral, com muitos ruídos ali, mas sem uma movimentação muito clara de preços. Isso segue por conta justamente dessa guerra comercial entre Estados Unidos e muitos parceiros, China, Canadá, México e por aí vai. E isso tensiona muito o mercado, não só pelas relações em si, de você olhar e falar, nossa, o mercado está tensionado, tem muito ruído, muita coisa acontecendo que a gente não tem controle, mas por outro lado também movimenta a perspectiva de um cenário não tão flexível na taxa de juros, Então o crédito vai ficando cada vez mais caro, cada vez mais difícil, cada vez mais incontrolado as condições de obter esse crédito, o que faz com que os investidores pendam a não ficar tanto tempo em ativos de risco e busquem ativos um pouco menos voláteis, como os próprios tesouros dos Estados Unidos. Isso traz um impacto importante para a economia e também para o mercado. E essa tende a ser uma tônica desse governo do Trump, como a gente viu lá na primeira vez, de um governo de muitos ruídos, de muitas indefinições, de muitas falas agressivas ou até promessas que às vezes se tornam realidade, às vezes não se tornam realidade, mas que isso traz uma certa má digestão para os investidores e afasta um pouco de ativos mais arriscados como o Bitcoin. E isso, claro, impacta no preço, porque o pessoal começa a desfazer suas posições para migrar para outras, tipo os títulos ou até mesmo o dólar, e acaba aí afetando o preço da criptomoeda. Outro ponto importante que a gente tem aqui para discutir, até buscando um gráfico da SOS Value, os ETFs de Bitcoin viram uma oscilação relativamente interessante na semana passada, com um fluxo de capital bem tímido, uma entrada bem tímida e uma saída um pouquinho mais agressiva ali na casa dos 140 milhões de dólares no final de semana, mas mesmo assim na sexta-feira os institucionais e os investidores tradicionais fizeram um novo aporte, fechando a semana aí com um fluxo positivo de 203 milhões de dólares, acumulando aí 6 semanas consecutivas de fluxos positivos, o que mostra aí que, independentemente de todas essas incertezas, a gente ainda está observando um mercado institucional de olho no Bitcoin, pensando aí no médio e longo prazos. Isso pode ser um ponto importante de equilíbrio e de suporte para o desempenho da criptomoeda. Outro ponto interessante é que tem um certo equilíbrio entre baleias e investidores de varejo. Investidor de varejo é aquele cara nosso, que a gente compra, vende ou só faz o hold e por aí vai, um investidor que não está necessariamente atrelado a alguma empresa, ou que não tem um capital tão expressivo assim. E no caso a gente está vendo que esse movimento de preço mais lateral, com Bitcoin na região dos 97.700 dólares, exatamente nesse momento aqui que falo com vocês, é que os investidores de varejo estão comprando enquanto as baleias estão vendendo. E eles estão vendendo aí na casa de 32.500 Bitcoins por dia aí desde as últimas semanas. Ou seja, tem muito Bitcoin sendo jogado no mercado, pressiona o preço tem caído, mas não tem caído tanto porque o varejo tem sido o grande responsável aí por comprar essas quedas. Claro que não consegue fazer um movimento tão grande, porque a gente está falando de varejo e não de baleias, então demora mais esse ritmo de compra. Esse ritmo de compra ele é diferente, ele é menos intenso, mas ele está trazendo aí uma visualização interessante, que normalmente o varejo é o grande especulador. E o que a gente está observando aí é que o varejo, ele na realidade é o grande suporte nesse momento, enquanto a baleia está fazendo aí sua realização de lucros, o que é natural, depois de uma subida de novo para os 100 mil dólares que a gente teve na semana passada, eles estão desmontando parte de suas posições. Ou seja, a estrutura de criação aí de suporte pode estar sendo fortalecida pelo varejo, e que se as baleias começarem a entrar de novo, reconstruírem suas posições, aí a gente pode ver
um desempenho bastante interessante para o Bitcoin. Lembrando, né, falando de especulação, que durante a semana a gente teve muita liquidação de contratos futuros de Bitcoin. E um dos dias mais expressivos talvez tenha sido segunda-feira, com a liquidação de 2,3 bilhões de dólares em contratos futuros, sendo a grande maioria, evidentemente, de compra. Isso pressiona o preço para baixo de forma artificial, mas de forma rápida e intensa, e pode impactar daí no mercado de spot, porque o pessoal pode ficar tensionado, né, entrar em pânico e começar a vender suas posições, quando na verdade foi apenas uma especulação, uma injeção de liquidez maior do que o esperado ali nesse momento. A análise técnica do Bitcoin, você já sabe, vai estar disponível lá no Telegram e também no WhatsApp da Foxbit em vídeo. O link vai estar aqui na descrição para você poder acompanhar, tá bom? Antes da gente finalizar aqui o Satoshi Call, né, acho que é bom fazer uma estruturação aqui do pensamento, que é: o Bitcoin está sofrendo os impactos da macroeconomia, né? Não tem uma desvinculação ainda direta de Bitcoin e macroeconomia, e evidentemente todos esses ruídos políticos aí tem trazido influências importantes. A gente está vendo ações do Trump protecionistas, né? Ações do Trump mais numa tentativa de busca de controle, mas que isso vai ter um custo, seja de médio, curto, longo prazos, né? A gente não tem esse controle total, mas a gente vê que as projeções colocam a inflação muito mais alta para os Estados Unidos, dentro desse contexto. E uma inflação mais alta nos Estados Unidos diminui chances de um corte de juros pelo Fed, o que dificulta o crédito e dificulta o interesse por ativos de risco, incluindo não só as empresas, né, o mercado acionário lá fora, mas também o Bitcoin. Então, até que essa situação seja um pouco mais controlada, tem um pouco mais de previsão, a tendência é que a gente veja essa volatilidade mais acentuada, como tem visto aí nos últimos dias para o Bitcoin, né? Muitas subidas e descidas, mas sempre ele ficando numa estrutura meio lateral, né? Sempre meio no meio. Então a gente está num processo complexo que o mercado vai ter que se adaptar a essa nova dinâmica do governo norte-americano para que consiga identificar as oportunidades. Até lá a gente vai ter que acompanhar essa volatilidade mais acentuada e andar com bastante cautela, ou pelo menos entendendo que uma possível compra, uma possível venda pode ser um ponto de não talvez a melhor compra nem a melhor venda, porque a gente está nesses momentos de ruídos, mas por uma segurança, por uma operação um pouco mais assertiva, talvez não ficar buscando tantos topos e tantos fundos seja uma alternativa nesse momento, considerando de novo todo esse ruído. Da última vez que a gente teve o governo Trump foi muito parecido, o mercado chegou a um momento que precificou e entendeu que esses ruídos iriam acontecer e que estava tudo bem, e a gente volta para um cenário em que isso vai precisar ser reaprendido para que o mercado volte a operar de uma maneira um pouco mais estável. Até lá a gente vai ver essa baguncinha aí no meio do caminho, principalmente que essa semana tem dados de inflação nos Estados Unidos, o que pode mexer no mercado mais uma vez. Também possíveis falas de Donald Trump aí ao longo da semana. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Satoshi Call dessa segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit. Claro, agradeço demais a audiência de vocês. E como vocês já sabem, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Satoshi Call discutindo tanto macroeconomia quanto o mercado de criptomoedas. Valeu, pessoal. Forte abraço e até lá.